vai ser exibido Como vai ser exibido à noite? Gente, hoje eu vou entrevistar um ator que foi uma das grandes revelações do cinema em 2009 pelo filme Salvo Geral. Eu quero pedir uma salva de palmas para o Lee Taylor. Ele falou que ele sempre recebe aplausos no final. Eu falei que aqui ele recebe 2 vezes. E você poderia falar pra gente sobre o seu período de estudos, tanto na USP quanto no CPT? E também queria saber se teve alguma técnica, algum professor que te marcou, assim, em particular. Então, eu entrei na USP em 2002 e fiquei lá... Olha, tem alguém que eu conheço ali. Grande ator, estou aqui com a gente. Ah, é? Tá uma boa aquisição. Então, eu fiz USP de 2002 a 2007, né? E me formei em interpretação. E agora, uma pessoa que me marcou muito, assim, na minha trajetória, se for para eu destacar uma pessoa da USP, realmente foi o Janot. Antônio Januzelli, assim, um professor excepcional. Vejo também muita ligação do trabalho dele com o trabalho do Antunes, que foi o diretor com quem eu trabalhei depois de 2 anos de USP, assim, em 2004. Entrei para fazer o curso do Antunes e estou lá até hoje trabalhando com ele. E grande parte da minha formação assim vem do Antunes, vem da técnica do Antunes. Você poderia falar um pouquinho como é que é a técnica do Antunes, a tão famosa técnica? Então, o método Antunes Filho. Né? Então, o Antunes, ele desenvolve esse método desde quando ele criou o CPT, que é desde 83. Ele vem trabalhando esse método de atores sistematicamente, assim, ele vem evoluindo esse método. Ele trabalha muito com o corpo do ator é fundamental, ele tem todo um trabalho inicial de limpeza, de desconstrução mesmo da persona do ator. Né? Porque à medida que a gente vai crescendo, a gente vai se relacionando com as pessoas, a gente vai acumulando vícios, vai acumulando tensões. E o primeiro trabalho no CPT é de limpeza total, assim, de deixar o ator como se ele fosse uma folha em branco, com o máximo de neutralidade possível, porque em cima disso ele pode começar a trabalhar. Porque o que a gente diz é o seguinte: se eu venho com os meus vícios, as minhas manias, e vou construir alguma coisa em cima daquilo, eu tenho que calcar aquilo, eu tenho que fazer aquilo, desenhar aquilo com cores mais fortes. E se eu tenho esse trabalho inicial de limpeza, qualquer coisa que eu faça numa tela em branco, como uma tela, como aquele quadro ali, se eu ponho um ponto ali, aquele ponto aparece. Então eu começo a já trabalhar com sutilezas assim, nos meus desenhos. Então tem esse primeiro trabalho, que é de desconstrução, e aí vem um trabalho de construção, que ele trabalha com alguns exercícios de alteração de consciência. Claro que é muito racional tudo, assim, é uma técnica que tem a racionalidade como base, assim, firme, sólida. Tem uns exercícios sempre de criação de repertório, em que o ator ele cria tanto um repertório naturalista, que é mais para cenas de prêt-à-porter, que são os exercícios de ator que a gente tem lá, que faz parte do método também. E também um repertório meio expressionista, assim, em que a gente dá vazão por uma interpretação mais expressiva. É mais ou menos isso, assim, o método, resumidamente, o método Antunes. E tem um método de voz, que é um trabalho, assim... Que é uma das suas paixões, né, também? Que é uma das minhas paixões, assim, porque eu acho que a voz, ela é a alma, né, do personagem. O ar, a maneira como eu lido com o meu ar é que vai determinar o caráter do meu personagem. Então, e voz nada mais é do que o ar vocalizado.
Então, se eu altero um pouquinho a minha voz, eu já mudo o meu caráter, eu já mudo a minha respiração. E se eu altero a minha respiração, eu já tenho condições para alterar tanto o meu corpo quanto a minha voz e aí tudo. Então, para mim, assim, a raiz do trabalho do ator, ela tá na voz, assim. Eu só encontro um personagem depois que eu encontro a voz dele. Que legal isso. Né? As coisas se unem, assim, o corpo, a respiração, elas se unem na voz. Muito bacana. E o Salvo Geral, foi seu primeiro longa? Foi meu primeiro longa, assim. Eu sou de teatro, né? Eu trabalhei muito tempo com teatro em Goiânia, um teatro amador. Aí vim para São Paulo, me formei na USP. Antes de me formar na USP, entrei no Antunes. Estou no Antunes já, né? Já fiz 4 peças lá no Antunes e estou ensaiando a 5ª. E aí no meio desse processo, já no primeiro espetáculo, que foi a Pedra do Reino, que eu fazia o Quaderno, que é o personagem protagonista da peça, eu já recebi alguns convites para trabalhar com cinema. Gosto muito de cinema, são minhas maiores referências assim para tudo que eu vou fazer. Eu sempre vejo um filme, sempre vejo algum grande diretor, porque me inspira, assim. Não tem uma referência maior para mim que não seja o cinema, assim. E queria trabalhar com cinema já há algum tempo. Surgiu essa oportunidade do Sérgio, um convite do Sérgio Rezende, que é um diretor carioca, que dirigiu o Salve, e aí foi uma oportunidade de trabalhar com a Andréa, que é uma atriz que eu admiro, assim, e de experimentar essa nova linguagem, assim, que é realmente diferente de teatro, é outro canal, é outro registro. Você logo encarou um dos personagens principais do filme, né? E como é que foi ser dirigido por ele, pelo Sérgio? Foi bacana, assim, o Sérgio é uma pessoa ele sabe muito bem, assim, o que ele quer, assim. E ele já tem uma experiência vasta, né, no cinema nacional, um dos diretores mais antigos, assim. E foi uma experiência bem diferente, assim, de trabalhar com o Antunes, porque o Antunes ele tem uma exigência, um rigor com o trabalho do ator e um cuidado com o trabalho do ator que é incomparável a qualquer diretor de teatro, qualquer diretor de cinema. Então foi um susto, assim, também de trabalhar com outro diretor. Nunca tinha trabalhado com outro diretor, assim, profissionalmente. Mas aprendi muita coisa com o Sérgio, aprendi muita coisa com a Andréa e lidar com o set, assim, é outra maneira de se relacionar, sabe, de desenvolver o trabalho do ator. E como é que você construiu o Rafael, não é isso? Seu personagem de Salvo Geral? Como é que foi esse processo de construção? Um processo interessante, porque no Antunes eu trabalhei sempre, eu vou falar sempre do Antunes, porque o Antunes é a minha referência, assim. Ele dá aula lá também, gente. Eu dou aula lá no CPT também. Lá eu trabalhei personagens que eu tinha que construir muito, que eram personagens mais velhos, personagens que a caracterização era muito forte. E até por isso mesmo, assim, eu quis trabalhar esse personagem, que era um garoto, era algo que eu não tinha trabalhado ainda, né? Eu fiz o Quaderno, que era um personagem de 41 anos. Depois eu fiz o Misael, que era um personagem de 60 anos. E depois eu fiz o Malandro e agora o Tuninho, que está mais próximo, assim, mas mesmo assim tem uma construção mais forte, assim, do que o Rafa, que é um personagem mais naturalista, mais jovem, mais próximo da minha realidade. Então o que eu fiz foi me reaproximar do convívio de jovens, de lugares onde os jovens frequentam, porque há muito tempo que eu não tinha esse contato, assim. E uma coisa que me ajudou muito na construção do personagem foi visitar um presídio. Foi visitar um presídio e conversar com um carcereiro. Assim, essa conversa que eu tive com ele foi definitiva, assim, para construir o personagem. Mas quis trabalhar esse garoto que tem um quê de ingenuidade muito forte, assim, um garoto de classe média alta que está habituado a uma realidade e de repente é jogado num lugar que é completamente avesso de tudo que ele viveu na vida e que ele jamais imaginava se deparar, assim. Então foi um trabalho gostoso de se fazer. Você chegou a conversar com algum preso? Com preso não. Com preso não cheguei a conversar, não.
E aliás, você estava em São Paulo nessa época que aconteceu tudo isso? Estava em São Paulo, estava ensaiando a Pedra do Reino e morava na USP na época. Então eu percorria o trajeto Consolação-Rebouças todos os dias, assim. E tinha um pavor muito grande em todo mundo, assim, né? A gente continuou ensaiando, a gente não cancelou. A gente chegou um dia a sair um pouco mais cedo por conta daquela ideia de não ter ônibus na cidade, talvez as pessoas não conseguirem ir para casa. Mas foi um período difícil, assim. Ainda mais eu sou motociclista, então naquele tempo a polícia estava em cima, assim, porque muitos dos ataques foram feitos com moto. Então tinha uma adrenalina, assim. E quando você foi construir o Rafa, você te ajudou a ter vivido todo esse caos aqui em São Paulo? Ajudou, né? Porque é sobre isso, né? O filme, sobre o São Paulo nesse período, a relação dessa mãe e desse filho nesse período, assim. E o Rafa, ele acaba se envolvendo nos ataques de maneira ativa, né? Ele acaba sendo o piloto. Ele que conduzia os atiradores para os alvos, que eram as cabines de polícia. Então. E na sua opinião, é mais fácil trabalhar, construir uma personagem que é mais próximo, por exemplo, mais próximo de você ou não, mais distante? O que você acha? Olha, eu gosto de construir, assim, eu gosto de criar o universo. Claro que é mais fácil, né? Você ter conhecimento, né? Trabalhar com um jovem é mais fácil para mim, porque eu tenho, né? Eu sou um jovem, apesar de eu ter uma vida um pouco diferente de um jovem da minha idade, né? A gente que é de teatro está sempre num nicho, né? Sempre num grupinho assim específico, a gente acaba se segmentando. Mas é mais próximo, é uma realidade mais próxima do que, por exemplo, fazer um pai de família com 2 filhos em cena e uma mulher, que foi o caso do Senhora dos Afogados. Mas eu gosto de ter essa possibilidade de construir cada detalhe assim, do personagem, desde a maneira de andar, a máscara, a respiração, a voz, o gestual, tudo eu gosto de ir encontrando, sabe? Cada dia encontrando uma coisa e depois fazer com que aquilo tenha uma entropia, assim, uma humanidade que comunique em cena. Eu acho que é um trabalho gostoso também de se fazer. Israel, eu li que você fez, como a gente fala aqui, que é um trabalho de laboratório de observação. Você poderia falar um pouquinho disso pra gente? Fiz, assim, como era um personagem que eu não acreditava de maneira alguma que pudesse fazer, eu tive que buscar alguma maneira que me ligasse, que me deixasse próximo, assim, desse personagem, porque era uma realidade muito distante, assim. O Antunes já vinha trabalhando com um outro ator, né? Eu vou tomar uma água. Sim, posso? Também. Porque hoje está muito quente, né? E era o Antunes estava trabalhando com outro ator e ele não estava evoluindo no processo, e ele resolveu trocar. Isso acontece muito no CPT, né? Essa troca de atores. E eu pensei, só mais uma troca do Antunes, ele tá só quebrando um galho aqui, eu vou segurando a onda, depois ele põe outro ator mais velho, eu volto a fazer um papel que seja mais coerente com a minha idade, que no caso ali era o Paulo, ou eu cheguei também a trabalhar na Moema, porque ele queria fazer só com atores, só com elenco masculino, Foi a primeira ideia, foi essa, assim. E aí fui fazendo, e aí eu acabei vendo que o Antunes queria mesmo que eu fizesse, eu falei pra ele, Antunes, não tem condições de fazer esse personagem. Não tenho tipo físico, não tenho carga para segurar esse personagem dessa idade, com, né, uma linguagem aparentemente realista, no máximo expressionista que você pode chegar ali, mas não. O meu medo era de não conseguir dar credibilidade. Cheguei no Antunes, pedi para sair uma vez, ele, não, segura a onda aí, você vai fazer 2, 3 vezes, até que eu falei, não tem jeito, vai estrear o espetáculo, tem que fazer o personagem. Aí fui em busca de coisas que me aproximassem, aí raspei minha cabeça completamente, no zero, assim, deixei minha barba crescer e isso já me envelheceu um pouco.
Aí eu fui... via bastante TV Senado, assim, porque o Misael, ele é um juiz, ele é um juiz que pleiteia o cargo de ministro. E aí eu, um dia, assim, vendo a TV Senado, eu teve um senador que me chamou bastante a atenção. E, aliás, por coincidência, teve outro que me chamou a atenção e eu tô em cima dele para fazer o próximo personagem, que é o Policarpo Quaresma. E aí esse senador me chamou a atenção e eu fui em cima dele, assim, eu assistia todos os dias a TV Senado para ver esse senador especificamente e ver outros também que enfim, me ajudaram a incorporar. E foi aí que eu comecei a realmente ter mais tesão de fazer o personagem, assim, foi isso que me aproximou mais. E filmes também, um ator que me inspirou muito foi o Leonid Mosgovoy, que é o ator que fez o Moloch, fez o Hitler, e ele também fez Taurus, ele faz o Lenin, que é um ator excepcional, assim, um dos maiores atores de cinema dessa geração, assim, dessa geração, mas que está em atividade agora. Ele é excepcional, então foi um ator que me inspirou bastante. Bruno Ganz também, é um puta ator, que foram inspiradores para fazer esse personagem mais velho. Sim. Agora, o fato de contracenar em saúde geral com grandes atores de cinema e dos palcos paulistanos, isso te intimidou ou não? Te motivou? Ah, me estimula. Me estimula. Eu acho que a gente sempre tem que trabalhar com pessoas que tenham, sempre que a gente tem a oportunidade, né, de trabalhar com pessoas que puxem a gente, que elevem a gente, assim. E trabalhar com a Andréia, trabalhar com a Denise, apesar de não ter contracenado com ela, mas foi uma pessoa que me ajudou muito no set, com quem eu conversei bastante, que eu estava muito ligado, foi a Denise, assim, uma pessoa excepcional e que tem uma experiência vasta em teatro, é uma atriz incrível. E a Andréia, que eu gosto muito, ela também foi, sabe, observá-la no set de filmagem, ver a maneira como ela acessa rapidamente, assim, a personagem, foi algo que me motivou, assim. Eu acho que trabalhar com pessoas experientes é um prazer. Eu que, né, no CPT, eu acabei sendo a pessoa que, nesses 5 anos, meio que, né, eu acabo dando aula para as pessoas que contracenam, vão acabar contracenando comigo, assim. Então trabalhar com atores profissionais e que têm uma outra formação, que trabalham de uma outra forma, foi algo que me enriqueceu bastante. Ali nos bastidores você me falou que você é muito seletivo com os seus trabalhos. Eu queria saber como é que você escolhe os seus projetos. Como eu escolho? Tem que, sabe, primeiro tem que me dizer alguma coisa. Porque se me diz alguma coisa, eu acho que eu posso dali tirar alguma coisa para dizer para o público. Porque eu tenho que ter alguma coisa para dizer, sabe? Não é simplesmente chegar ali e fazer um personagem por fazer, ou fazer um personagem para fazer bem o personagem. Não, eu tenho que comunicar. Tem que ter algo que chegue, comunique alguma coisa para a plateia, que queira dizer alguma coisa. Então, eu sempre tento tirar ou pegar personagens ou aceitar personagens que me auxiliem a comunicar isso e que, claro, que venham a me provocar, assim, como artista, que seja um desafio. Até hoje eu não fiz nenhum personagem que não tivesse sido um desafio para mim fazer, que não fosse realmente, no mínimo, difícil para começar, assim. Algo que fizesse com que eu tenho que estudar, eu tenho que acrescentar algo ao que eu já sei para eu fazer esse personagem. Então eu acho que isso é fundamental, assim, acho que isso deixa o trabalho vivo, deixa o trabalho sempre num risco. Acho que trabalhar em risco é bom, eu gosto. E eu gosto de me jogar nesses desafios, assim, sabe? Não me contento muito com o material que eu tenho, assim, eu acho que cada personagem eu preciso evoluir para chegar no patamar de execução dele. Agora, já que você está falando disso, quem são suas referências como ator, tanto em teatro e cinema? Eu já disse alguns, né? O Leonid Mosgovoy é um, o Bruno Ganz é outro.
o que trabalha com Herzog, como é o nome dele? Que trabalha com Klaus Kinski, é uma referência grande. O Marlon Brando, é óbvio, né? Puta ator, James Dean, Al Pacino. São essas minhas referências, assim, de atores masculinos. Mas eu gosto bastante das atrizes também, né? A Bette Davis, a Isabelle Huppert, a Greta Garbo. Enfim, são atores que eu acho que tem um brilho, assim. Você assiste muitos filmes e muitas peças? Assisto muita coisa. Eu vejo muita coisa. Tenho uma videoteca também, assim, porque eu sou fissurado e sempre gosto de ter algum filme para ver, assim. Então eu tenho mais de 300 filmes, mas filmes de arte, assim, filmes que... Assim, qualquer filme que eu pegue lá é um filme que tem um nível de qualidade, assim. E teatro eu vou bastante, muito teatro. Eu ia mais porque tinha mais tempo, né? Mas eu gosto de ir, assim, toda semana um filme, uma peça eu tô assistindo. Já que a gente já falou tanto de CPT e você dá aula lá, queria que você contasse um pouquinho como é que funcionam as suas aulas, como é que você aborda. Então eu dou aula de atuação lá no CPT. E o foco principal, assim que os atores entram, é esse trabalho que eu tinha dito de corpo, que a gente prepara os atores para... eu meio que limpo o ator para ele ver quais são as possibilidades dele, né? Eu amplio, a gente tenta ampliar as possibilidades do ator, deixar ele uma massa de modelar, né? Para que ele, quando ele quiser construir, ele tenha aquela massa, aquele material bruto, assim, aquela matéria-prima para construir. E a gente trabalha com cenas, né? Os atores eles formam duplas a cada semana e fazem cenas de 5 minutos, 5, 10 minutos, uma linguagem naturalista, em que eles escrevem, dirigem e atuam. Eu também tenho uma parte do curso que eu trabalho um monólogo com eles, e eles mesmos escrevem o texto baseado em entrevistas. Então eles entrevistam ou uma pessoa ou algumas pessoas e constroem o personagem em cima desses depoimentos. Então eu dou um roteiro de perguntas, que é comum a todos os atores, e aí, em cima desse roteiro eles vão entrevistando e aí eles têm material para formular a dramaturgia. E em cima dessa dramaturgia pronta eles constroem o personagem e apresentam, assim, esse monólogo. E tem um trabalho de retórica, a gente trabalha bastante retórica, bastante filosofia. Toda semana eles assistem também a filmes, que são ou filmes de grandes diretores, ou de grandes atores, ou filmes técnicos, né, que falam do trabalho do ator, ou de arquitetura, artes plásticas, enfim, o ator ele precisa ter um panorama geral, assim, sabe, de cultura, para ele ter uma base para ele começar a trabalhar. E dando aula, assim, você aprende muito dando aula, você consegue levar muitas coisas para o palco, para a tela? Disso? Cada ano, cada turma que eu peguei, cada ator com que eu trabalhei, você aprende alguma coisa, assim. E você começa a exteriorizar, né, a tua maneira de ver a coisa e ver se aquilo funciona para os outros atores também. Ver se aquilo é eficaz, se aquilo pode virar um método, né? A partir do momento que eu vejo que a maneira com que eu abordo os meus personagens, a técnica com que eu construo os meus personagens, ela funciona para mim e ela funciona para os outros atores, isso passa a ser um método de trabalho. Então, tanto o método de cor, o meu método de corpo, que acabou sendo uma união do que eu trabalhei na USP e do método do Antunes, assim, e do que eu achei de tudo isso. Sim. Isso eu vou dialogando e testando isso com os atores, e vou vendo qual é o ganho real de expressividade disso, né? Porque a técnica ela tem que comunicar. Ela tem que ser, ela não tem que vir como algo virtuoso ou algo que seja somente exterior ou mecânico.
Ela tem que ser suporte para a comunicação entre os atores e o público. E também é impossível a gente fechar um método, né, de ator, porque cada personagem você precisa desenvolver um método para criar aquele personagem. É nisso que eu falo, o desafio, né? O personagem ele tem que me provocar e tem que fazer com que eu procure um material para construí-lo. Então, cada personagem você vai aprimorando o teu método, assim. E cada ano eu vou aprimorando melhor as minhas aulas e vou dialogando melhor com os atores. Fala, gente, a Dica Zoom da semana tem uma surpresa especial para vocês. É a edição comemorativa da revista Zoom, fazendo 10 anos de aniversário. Além de uma retrospectiva com os melhores números, você tem artigos maravilhosos aqui, incluindo um artigo completo com os bastidores e o making-of do longa-metragem Sem Fio. Para vocês que já viram matérias aqui no Actor Studio SP Brasil sobre o longa, viram entrevistas e tudo mais, agora é um bom momento de conferir tudo na íntegra, tá bom? Para quem tiver interesse em acessar, comprar e adquirir a revista Zoom, você não pode deixar de ter essa revista em mãos, você que gosta de cinema, basta mandar um e-mail ou telefonar para os números que você está vendo aí na sua tela. Na sua opinião, quais são as principais diferenças entre atuar em cinema e atuar em teatro? Tem muitas diferenças. Eu acho que são faixas de atuação diferentes, assim. Claro que depende, né? O teatro geralmente é um pouco mais amplo, né? Tem uma escala um pouco mais vasta do que o cinema, né? O cinema tem uma linguagem que é um pouco mais comum, que é o realismo, o naturalismo. Então são faixas diferentes de atuação, porque você trabalha com níveis, né? Você tem que ter uma sensibilidade de equalizar muito bem a tua expressão, os seus sentimentos, o teu gesto, o teu olhar, também a tua energia. Então são níveis diferentes. Você falou que você sempre parte para construir uma personagem da voz. Então, assim, todos os seus personagens que você já fez, sempre você tenta utilizar uma voz completamente diferente? Eu tento. Né? Claro que, né, a minha voz tem um limite, ela tem uma faixa assim, de trabalho. Sim. Mas eu tento, claro que tem uma técnica, né, de voz em cima disso, mas eu tento dentro dessa técnica buscar a vida do personagem através dessa voz dele. Né? Eu acho que o tom de voz, a articulação, a modulação que você faz na tua voz, você define, assim, é um caráter. Se eu fizer uma voz aqui, todo mundo fechar o olho, todo mundo vai imaginar uma coisa, né, com a voz que eu fizer. Se eu fizer outra voz, todo mundo imagina outra. Então essa voz, ela comunica muito e a voz, ela é música. E a música é a arte que mais toca aos nossos sentidos, assim. Então, se eu souber lidar muito bem com o som, com a sonoridade da minha voz, eu vou tocar exatamente no ponto que eu desejo de emoção, de sensibilidade. Então, eu acho que a voz é algo essencial, assim, e que é exaustivamente trabalhado lá dentro do CPT. Então, isso chega a ficar obcecado, assim, pelo trabalho de voz. A gente chega a ficar, não agora, mas, por exemplo, quando a gente trabalhava a Pedra do Rei, né, a gente chegou a ficar 4 horas numa frase, assim, trabalhar uma frase de 6 palavras, 4 horas de ensaio, para a gente conseguir. Claro que é um preciosismo, e não é só também trabalhar aquela frase. Trabalhando essa frase, eu trabalho o personagem como um todo, né? Eu resolvendo essa frase, eu já resolvo quase todo o meu personagem, assim, porque é do pequeno pro grande. Agora, o tempo para construir uma personagem depende de projeto para projeto? Depende de projeto para projeto, assim.
Claro que no cinema você tem um tempo muito limitado assim, para trabalhar, né? 1 mês, 2 no máximo para trabalhar um personagem. E agora para teatro é outro, e para teatro no CPT é outro, né? Porque lá a gente tem o privilégio de poder trabalhar de segunda a sábado, do meio-dia às 6:30 da tarde, e sem a pressão de ter que estrear um espetáculo. A gente estreia o espetáculo quando o espetáculo está bom para ser estreado. Então, a Pedra do Reino nós ensaiamos 1 ano e meio, Senhora dos Afogados nós ensaiamos 2 anos, foi Carmen, que foi uma remontagem, eu ensaiei 1 mês, que foi bem diferente também, porque eu peguei o espetáculo pronto e construí a minha parte em cima daquilo que estava pronto, assim, baseado no que já tínhamos lá. E a Falecida é 3 meses, e o Policarpo agora está completando 1 ano e meio e vai estrear em março. Então, são trabalhos que têm um tempo maior assim, de ensaio. Já que você falou de música, você toca algum instrumento? Não toco nada. Não toco absolutamente nada. Eu ouço muita coisa, assim, eu gosto muito de música. Eu admiro muitos cantores, assim, mas não, apesar de ter um trabalho de voz, né, desenvolvi um trabalho de voz na universidade, em que eu estudei o método do Antunes antes de entrar no Antunes. Então trabalhei por 2 anos, assim, fiz um trabalho de 2 anos em cima de voz, mas voz falada. Tem uma ligação com o canto, mas eu não sou uma negação para cantar, para tocar qualquer tipo de coisa. E você tem alguma rotina ou algum exercício que você pratica diariamente para manter a sua técnica? Tenho. Acho que cada vez cada personagem eu tenho uma rotina de exercícios que me habilitam a fazer aquele personagem. Então, antes do espetáculo, por exemplo, na Pedra do Reino, eu fazia um aquecimento de 2 horas para fazer 1 hora e meia de espetáculo. Só que lá, nesse caso, era um caso atípico, né? Era um espetáculo em que eu perdia 3 quilos por apresentação. Nossa. Foi um trabalho que eu precisei desenvolver todo um condicionamento físico, natação, bicicleta, corrida, para ter fôlego para fazer o personagem, aliado, né, a todo um trabalho de expressividade corporal, porque o espetáculo era inteiro quase que coreografado, assim, quase que dançado o tempo todo. Então ele tinha uma coreografia milimétrica e eu ficava o tempo todo meio abaixado, com os joelhos flexionados e com uma corcunda, assim. Então eu tinha que trabalhar muito o corpo, porque era uma postura muito ingrata, assim, que eu ficava todo encolhidinho, assim, todo pequenininho, o tempo todo, em 1 hora e meia, falando o tempo inteiro, em cena, assim, era quase que um monólogo. Então era um trabalho que era 1 hora e meia de aquecimento, né, de flexibilidade, um trabalho de rotações, né, de articulação todo, para deixar o corpo apto a fazer, e meia hora de aquecimento de voz para fazer 1 hora e meia de espetáculo. E aí tem os outros trabalhos, né? Tem o Foi Carmen, que é um espetáculo de teatro e dança, que eu danço, tem alguns momentos que eu danço, assim. Então tem também um trabalho específico, né? Que eu faço um aquecimento também específico para esse tipo de trabalho. Tem o Tuninho, que é o personagem que eu estou em cartaz agora, que também é outro trabalho que eu faço. Mas sempre eu tento, no mínimo, ter um alongamento, tá aquecido, com o meu corpo aquecido, com a minha voz aquecida, para eu entrar em cena, assim. Eu já cheguei a fazer espetáculo sem me aquecer, e acho que é o comum, né? Os atores chegam, pô, vamos lá, vamos fazer. Felizmente. Mas eu não consigo, assim, não é uma... Eu preciso preparar o meu corpo para ele estar, sabe, livre, aberto para comunicar aquilo, para expressar aquilo que eu quero com meus personagens para o público. Sabe, é meio que eu saio do meu cotidiano, da minha vida comum, e entro num outro nível, porque quando eu estou no palco é outro nível. E quando você não está trabalhando em algum projeto, você tem alguma rotina também que você faz ou não? Eu sempre estou trabalhando. Eu sempre estou me trabalhando. Bom, né, gente? Sempre estou me exercitando, assim, tanto dando aula também eu faço os exercícios com os atores,
ou ensaiando. Então, ensaiando eu faço os meus exercícios para aquele personagem. Ou quando não estou em cartaz, eu tenho uma rotina assim, de trabalho, de exercícios que eu faço. Assim, que são coisas particulares que me inspiram, que me deixam a cabeça, sabe? Né? Tanto assistir filmes faz parte do meu trabalho de ator, assistir peças faz parte do meu trabalho de ator, ir a museus faz parte, ler faz parte do meu trabalho de ator, e os exercícios comuns, físicos, vocais também. O que você falou de cinema, de leitura, de peça? Você tem algum filme especial, algum livro que você gostaria de recomendar para as pessoas que estão aqui assistindo a gente? Tenho vários. Tenho vários, assim. Mas um filme que me marcou muito, assim, é esse Taurus, do Leonid Mosgovoi. Todos os filmes do Sokurov têm que ser vistos. Né? Que para quem quer fazer cinema, tanto como diretor de arte, como fotógrafo, qualquer ramo do cinema tem que conhecer Sokurov, Tarkovsky, Bergman, porque são geniais, assim. Mas o Sokurov, particularmente, é um diretor que tudo que eu vejo dele, sabe, me arrebata, assim. Então essa trilogia Mulok, Taurus e o Sol ainda não veio para o Brasil. O Sol teve na mostra, acho que na mostra retrasada, e é um filme excepcional, assim, esse Sol. Tem outros, tem um filme que é de diretor, assim, que eu gosto muito, que é o Santa Sangre, também não tem no Brasil, é do Jodorowsky, um cineasta mexicano excepcional, assim, incrível. Que mais? Putz, tem muita coisa. Agora, de livros tem o 100 Anos de Solidão, do Garcia Marques, que eu gosto. Eu gosto muito, assim, é um livro que... A gente sempre recomenda esse livro. Eu acho excepcional. Mas cinema eu gosto, eu tenho milhões de filmes, assim, que são referências. Sim. E agora, os seus projetos atuais, futuros projetos? Então, agora, atualmente, eu tenho cartaz com a falecida, que é um texto do Nelson Rodrigues, né, que o Antunes remontou, ele já montou em 84, montou em 89, não, montou em 65, montou em 89 e está montando agora pela terceira vez, uma maneira completamente diferente. E o espetáculo tem 1 hora de duração, está em cartaz todas as sextas e sábados, sexta às 9, sábados às 7 e às 9, lá no Teatro do Sesc Consolação. E eu estou também fazendo o filme do Tony Venturi, que é um cineasta aqui de São Paulo também, é um outro longa. Estou eu, a Leandra Leal, tá o Cauã, a Débora do Bó, queridíssima que esteve aqui. Tem o Marra, tem o Elias Andreato também, está no elenco. Ele também veio aqui, né? O Elias? Bacana assim também. E estou ensaiando o Policarpo Quaresma, né? Eu faço o Policarpo e nós vamos estrear em março, né? Mais um personagem, jogo duríssimo, que eu tenho para fazer, e mais um abacaxi que o Antunes coloca na minha mão. Muita ralação. O Antunes ele tem esse dom assim, de colocar só abacaxi para eu resolver. E a gente percebe que você gosta disso, né? Eu gosto. Ele tem me motivado, assim, sabe? Tá sendo cada dia no Antunes é um aprendizado, assim. Que bom, gente, adorei. Eu falei do espetáculo, mas não falei que dia que é, que horas que é, né? Então é Lamartine Babo, deixa eu falar do espetáculo dele. Lamartine Babo, um texto do Antunes Filho, um musical dramático com a direção do Emerson Danese, todas as quintas, a partir dessa quinta agora, às 9 horas lá no no espaço CPT, no 7º andar, do Sesc Consolação. Com o Ricardo Venturini. Grande elenco. Grande elenco. Isso aí. Obrigada. Aí você não vai embora nunca mais. Foi muito bom, né? A oportunidade de voltar, não tem uma certa